Eu nunca fui uma pessoa de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre achei que as histórias que ouvimos por aí eram apenas exageros ou fruto da imaginação das pessoas. Mas isso mudou no dia em que eu decidi visitar a antiga escola abandonada da minha cidade natal. Essa escola, construída nos anos 1950, ficava nos arredores de uma pequena cidade no interior do Paraná. Funcionou por quase 40 anos antes de ser fechada devido a um incêndio misterioso que destruiu parte do prédio. Desde então, as ruínas ficaram lá, sendo engolidas pelo tempo e pela vegetação. As paredes descascadas e os vidros quebrados serviam de lembrete de um passado esquecido. Era um domingo à tarde quando decidi ir até lá. Eu estava visitando minha família. Em uma conversa com meu avô, ele mencionou que alguns moradores ainda viam luzes dentro das salas à noite e que algumas pessoas diziam ouvir risadas infantis ecoando no pátio. Ele riu ao contar a história, mas algo no olhar dele me dizia que ele acreditava nisso. Fiquei curioso. Sempre fui cético, então achei que seria interessante explorar o lugar e tirar algumas fotos para mostrar aos amigos. Peguei minha lanterna e fui até lá, sem avisar ninguém. Ao me aproximar dos portões enferrujados, senti um arrepio na espinha. O lugar era muito mais sinistro de perto. A placa da entrada estava torta, com as letras já quase apagadas. O portão estava entreaberto, rangendo com o vento. Respirei fundo e entrei. O chão era coberto de folhas secas e cacos de vidro. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do vento passando pelos corredores vazios. As paredes tinham rabiscos antigos e marcas de fogo do incêndio. Fui até o que antes era o pátio da escola. O balanço enferrujado se movia levemente, rangendo. De repente, um barulho ecoou do outro lado do pátio. Parecia algo leve, como se um objeto pequeno tivesse caído no chão. Congelei. Apontei a lanterna na direção do barulho, mas não vi nada além de poeira e destroços. Deve ter sido um rato, pensei. Continuei explorando. Fui até a sala de aula principal, onde as carteiras estavam espalhadas e o quadro negro coberto de poeira. O cheiro de mofo era forte. Decidi tirar algumas fotos com o celular, mas assim que bati a primeira foto, senti um calafrio. No chão, havia pegadas pequenas e nítidas na poeira. Pegadas de criança. Elas iam do canto da sala até a porta, como se alguém pequeno tivesse caminhado por ali recentemente. Só que aquilo era impossível. O lugar estava abandonado há décadas. Senti minha respiração acelerar. Meu coração batia forte no peito. Mesmo tentando me convencer de que era algo normal, minha mente gritava o contrário. Foi quando ouvi o primeiro som. Um riso infantil, baixinho, vindo do corredor. Meu sangue gelou. Apaguei a lanterna instintivamente e fiquei imóvel. O som do riso continuou por alguns segundos, depois silêncio total. Eu queria ir embora, mas minha curiosidade me fez dar um passo para o corredor. Olhei para os lados e não vi nada além de escuridão. Foi aí que ouvi outro barulho. Algo riscando a lousa. Respirei fundo e voltei para dentro da sala, tentando controlar o medo. Meu corpo tremia, mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Quando ergui a lanterna e iluminei a lousa, senti meu estômago revirar. Antes completamente empoeirada, agora havia algo escrito nela. 2 palavras, escritas em letras pequenas e tremidas. Você voltou. Minha visão escureceu por um segundo. Meu corpo todo ficou frio. Eu nunca tinha estado ali antes. O que aquilo significava? Foi nesse momento que senti um arrepio intenso subindo pela espinha, como se alguém estivesse parado atrás de mim. Não tive coragem de virar. Em vez disso, dei um passo para trás, e foi quando ouvi um estrondo. Algo caiu no corredor. Dessa vez, não parecia um barulho aleatório. Era como se uma carteira tivesse sido derrubada de propósito. Eu precisava sair dali. Com a lanterna tremendo na minha mão, corri em direção à saída. Cada passo ecoava no prédio vazio. Quando passei pelo pátio, percebi algo que me fez quase cair no chão. Os balanços, que antes estavam imóveis, agora balançavam violentamente, como se várias crianças estivessem brincando ao mesmo tempo. Meu coração quase saiu pela boca. Não olhei para trás.
Cruzei o portão e só parei quando cheguei na rua principal. Meu corpo tremia, minhas mãos estavam suadas e minha mente tentava processar tudo o que aconteceu. Quando cheguei em casa, corri para mostrar as fotos que tirei no celular. Mas ao abrir a galeria, senti um frio na alma. As fotos estavam todas normais, menos uma. Na última foto que tirei dentro da sala, bem no canto, perto da porta, havia uma silhueta pequena. Uma criança. Mas seu rosto estava completamente escuro. A tela tremia nas minhas mãos. Eu sabia que aquilo não podia ser coincidência. Eu nunca mais voltei àquela escola. Mas toda vez que passo por lá, sinto que alguém ainda está lá dentro. Observando. Esperando. Talvez esperando que eu volte. Mas eu nunca vou voltar. Nunca mais. Meu nome é Juliano, sou geólogo e sempre viajei pelo interior do Brasil estudando cavernas e formações rochosas. Mas nada me preparou para o que vivi em uma pequena cidade no sertão da Bahia, onde um antigo poço escondia um segredo perturbador. Tudo começou quando um amigo, Rafael, me convidou para visitar uma fazenda abandonada. Segundo ele, a propriedade pertencia a uma família tradicional, mas foi abandonada há mais de 50 anos, depois que um evento terrível aconteceu ali. A fazenda ficava a mais de 1 hora de distância do centro da cidade, cercada por mato e um silêncio sepulcral. As casas estavam em ruínas, com janelas quebradas e portas caídas. Mas o que me chamou a atenção foi um poço de pedra, no meio do pátio. Dizem que esse poço foi fechado depois que começaram a ouvir vozes saindo dele, contou Rafael. Ri, achando que era só uma lenda local, mas quando me aproximei, senti um arrepio na nuca. O poço era fundo, e suas paredes estavam cobertas de musgo. Uma pedra grande cobria parcialmente a abertura, como se alguém tivesse tentado lacrá-lo. Peguei minha lanterna e iluminei lá dentro. Nada além de escuridão. Mas, no instante em que me afastei, algo aconteceu. Um som baixo, como um gemido abafado, veio de dentro do poço. Olhei para Rafael, que estava pálido. Você ouviu isso? Perguntei. Ele assentiu, os olhos arregalados. Aproximamo-nos novamente, tentando entender. Foi então que ouvimos claramente. Socorro! A voz era fraca, arrastada, como se viesse de muito longe. Meu corpo inteiro se arrepiou. Tem alguém aí? Gritei. O silêncio foi a única resposta. Rafael segurou meu braço. Vamos sair daqui. Agora. Mas eu precisava entender. Peguei uma pedra e a joguei dentro do poço, esperando ouvir o som dela atingindo o fundo. Nada. Nenhum barulho de impacto. Era como se o poço não tivesse fim. Foi quando uma risada baixa e distorcida ecoou das profundezas. Minha respiração falhou. Algo lá dentro nos observava. Sem pensar 2 vezes, corremos para o carro. Quando olhei pelo retrovisor, vi algo impossível. A pedra que eu tinha jogado, estava de volta na beira do poço. Desde aquele dia, nunca mais duvidei das histórias locais. O Poço dos Lamentos continua lá, esperando que alguém curioso demais resolva ouvir o que sussurra em suas profundezas. Meu nome é Ricardo, e sempre fui cético quanto a histórias de assombrações. Isso mudou no dia em que entrei em um asilo abandonado no interior de São Paulo. O lugar, chamado de Asilo Santa Beatriz, funcionou por décadas, abrigando idosos sem família e pacientes com problemas mentais. Nos anos 90, ele foi fechado abruptamente após denúncias de maus-tratos. Desde então, ficou esquecido, engolido pela vegetação. Eu e 2 amigos, André e Fernanda, sempre gostamos de explorar lugares abandonados. Então, numa tarde de domingo, decidimos ir até lá. O prédio era imenso, de arquitetura antiga, com janelas quebradas e corredores escuros. Assim que entramos, sentimos o ar pesado. As paredes estavam cobertas de mofo, e algumas cadeiras de rodas ainda estavam espalhadas pelos corredores, como se os pacientes tivessem saído às pressas. No chão, papéis amarelados e registros médicos indicavam que muitas pessoas haviam morrido ali. Parece um cenário de filme de terror, disse André, rindo. Tentávamos manter o clima leve, mas a verdade é que algo estava errado.
O silêncio do lugar era opressor, como se nos observassem. Caminhamos por um longo corredor e chegamos a um grande salão onde as camas dos pacientes ainda estavam dispostas. Algumas tinham lençóis velhos, outras pareciam reviradas, como se alguém tivesse se debatido nelas. Foi então que ouvimos o primeiro som. Um choro baixo, vindo de um dos quartos. Nos entreolhamos, tentando entender de onde vinha. Isso, foi daqui? Perguntou Fernanda, sua voz trêmula. André pegou o celular e apontou a lanterna para dentro do quarto de onde parecia vir o som. O colchão estava todo rasgado, e na parede, alguém havia arranhado palavras que mal podiam ser lidas. Ainda estou aqui. Um arrepio percorreu minha espinha. O choro parou abruptamente. O silêncio voltou, mas algo mudou no ar. Sentíamos que não estávamos mais sozinhos. Continuamos andando tentando ignorar o medo crescente. Chegamos a uma sala onde os prontuários dos pacientes estavam espalhados pelo chão. Peguei um deles e li rapidamente. Paciente, Helena Souza. Internada em 1978. Condição, esquizofrenia severa. Repetia sempre que eles a observavam do outro lado. Engoli em seco. Quando levantei o olhar, vi Fernanda pálida, apontando para a porta. Uma sombra se movia lá fora. Congelamos. André, sempre o cético, correu para ver, mas o corredor estava vazio. Isso não está certo, murmurei. Foi quando as luzes do celular de André e Fernanda piscaram e se apagaram ao mesmo tempo. Ficamos na escuridão total. E então, vieram as vozes. Sussurros, vindos de todos os lados, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo, nos cercando. Ajudem-me. Ainda estou aqui. Eles nunca nos deixaram partir. Meu corpo inteiro gelou. Fernanda começou a rezar baixinho, enquanto André tentava acender a lanterna do celular. Então, algo correu pelo corredor, derrubando uma maca enferrujada com um estrondo. Saímos correndo sem olhar para trás. Ao chegar do lado de fora, sentimos o ar mudar. O silêncio voltou. Nossos celulares funcionaram de novo. Sem dizer uma palavra, entramos no carro e fomos embora. Nunca mais voltamos lá. Mas, às vezes, sonho com aquele asilo, e com as vozes que me chamavam na escuridão. Era uma noite como qualquer outra no Museu Histórico de São Paulo, um lugar que já foi grandioso, mas que agora estava desativado, esperando reformas. Eu era o vigilante noturno, responsável por garantir que nada de errado acontecesse naquele lugar cheio de história, e, como eu descobriria, de mistérios. O museu era antigo, com corredores largos, salas enormes e uma atmosfera que parecia carregada de memórias. As paredes eram adornadas com quadros antigos, esculturas cobertas por panos e objetos históricos que contavam histórias de um passado distante. Mas havia algo naquele lugar que sempre me deixou desconfortável, algo que eu não conseguia explicar. Naquela noite, tudo começou com um som. Eu estava na sala de monitoramento, observando as câmeras de segurança, quando ouvi algo que me fez parar tudo o que estava fazendo. Era um choro. Um choro baixo, quase sussurrado, mas que ecoava pelos corredores como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. No início, pensei que poderia ser minha imaginação. Afinal, o museu era um lugar silencioso, e o cérebro humano tende a preencher o vazio com sons que não existem. Mas então ouvi de novo. Desta vez, mais claro. Era o choro de uma mulher. Decidi investigar. Peguei minha lanterna e saí da sala de monitoramento, seguindo o som. O choro parecia vir da sala de exposições principais, onde ficavam os quadros mais valiosos. As luzes estavam apagadas, e a única iluminação vinha da minha lanterna, que projetava sombras dançantes nas paredes. Quando entrei na sala, o choro parou. Tudo ficou em silêncio, e eu me senti observado. Apertei o botão da lanterna, mas ela piscou e apagou. Fiquei no escuro, tentando me orientar, quando ouvi um barulho atrás de mim. Era o som de passos, passos leves, como se alguém estivesse andando de salto alto. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas os quadros nas paredes, olhando para mim com expressões sombrias.
Foi então que notei algo estranho. Um dos quadros, um retrato antigo de uma mulher vestida de preto, parecia diferente. Os olhos da figura, que antes estavam voltados para frente, agora estavam voltados para mim. Meu coração acelerou, e eu corri de volta para a sala de monitoramento. Quando cheguei lá, verifiquei as câmeras de segurança. A sala de exposições estava vazia, exceto por uma coisa: diante do quadro da mulher de preto, havia uma figura. Era uma mulher, de vestido escuro, com os cabelos longos cobrindo o rosto. Ela estava parada, imóvel, como se estivesse olhando para o quadro. Tentei mudar o ângulo da câmera, mas a imagem ficou estática. Quando a tela voltou ao normal, a figura havia desaparecido. Decidi ligar para a polícia, mas o telefone não tinha sinal. Foi então que ouvi o choro novamente, desta vez vindo da sala ao lado. Peguei meu celular e liguei a lanterna. Decidi enfrentar o medo e descobrir o que estava acontecendo. Quando entrei na sala, vi a figura novamente. Ela estava de costas para mim, mas desta vez eu conseguia ver mais detalhes. O vestido era antigo, rasgado em algumas partes, e os cabelos estavam molhados, como se ela tivesse saído de um rio. Ela se virou lentamente, e eu vi seu rosto. Ou melhor, a falta dele. Onde deveria haver olhos, nariz e boca, havia apenas um vazio escuro, como se ela tivesse sido apagada da existência. Ela estendeu a mão na minha direção, e eu senti um frio intenso, como se o ar ao meu redor tivesse congelado. Corri. Corri como nunca havia corrido antes, deixando para trás minha lanterna e meu celular. Quando finalmente cheguei à porta de saída, olhei para trás. A figura estava lá, parada no final do corredor, observando-me. Ela não me seguiu, mas eu sabia que aquela não seria a última vez que a veria. No dia seguinte, contei tudo ao meu chefe, mas ele não acreditou em mim. As câmeras de segurança não mostraram nada de anormal, e o museu continuou funcionando como sempre. Mas eu sabia a verdade. Aquele museu não era apenas um lugar de história. Era um lugar de almas perdidas, de memórias que não podiam descansar. E, às vezes, quando estou sozinho na sala de monitoramento, ainda ouço o choro. E sei que ela está lá, esperando.